Opa, Zéfiro Responde, segunda edição, quinto vídeo. Vamos evoluindo aqui nas perguntas e respostas. Uma delas é qual a combinação mais simples para quem está começando a trabalhar com tarô. Eu cheguei a fazer contato com essa pessoa quando ela mandou essa pergunta para entender o que ela falava de combinação. E ela falava que queria saber de método. Então, assim, uma coisa que é importante colocar é que método é todo aquele que você desejar, né? Então, dependendo da natureza da pergunta que você tem, pensa quais seriam os campos onde você tem dúvida e tira uma carta para isso. Anota, né, primeiro, para poder não fazer nenhuma bobagem, não ficar na dúvida, né? Porque às vezes você coloca 3, 4, 5 coisas diferentes, depois não sabe essa aqui que quer o que mesmo. Então, assim, para não ter esse lugar, organiza qual o esquema que você quer. Eu sou mega contra tirar uma carta só para responder qualquer tipo de pergunta. Eu acho uma coisa preguiçosa, né? Porque o tarô tem um monte de ferramenta para te passar em termos de informação a respeito de qualquer situação que esteja te incomodando. Então, tirar uma carta só, isso não te dá parâmetros para tomar uma decisão. E se for para tirar carta só para saber se o arcano é sim ou não, joga uma moeda para cima. Então, bobagem tirar carta, né? Para que você vai gastar dinheiro com 78 cartas importadas? Você pega qualquer moeda no bolso e tira sim ou não e resolveu a tua vida. Então, um pouco por aí. O que eu já coloquei algumas vezes aqui no Instagram, isso tem lá na página dos Zéfiros também no Facebook, e eu não sei se tem no site, acho que no site talvez não. Eu gosto muito de fazer um jogo que é o jogo que eu adoto para responder basicamente qualquer tipo de pergunta. Então, já falei isso aqui trocentas vezes, né? Quando eu atendo, eu abro primeiro o tabuleiro, leio o tabuleiro e depois dou lá um tempo para a pessoa poder fazer 2, 3, 4 perguntas, né? De qualquer coisa. Quando a pessoa me pergunta sobre relacionamento especificamente, assim, qual é a minha vida com fulano ou com fulana, eu faço lá a minha versão do Templo de Afrodite. Fora isso, é sempre o mesmo jogo de 6 posições. A primeira diz como é que eu estou olhando essa situação, né? Essa minha pergunta, qual a minha posição com relação a isso. Na direita, a posição 2 fala o que eu tenho de vantagem, o que eu tenho de benefício, o que é mais fácil para ser realizado. A posição 3 na esquerda representa quais são os meus desafios. Tem gente que fala assim, o que é negativo na questão? Não, o ponto ali é onde eu posso pisar na bola. Ou eu piso na bola porque aquele assunto eu não trabalho bem, ou eu piso na bola porque se eu fizer o que aquele arcano representa na negatividade, eu me dou mal. Então é basicamente isso. A posição de cima, a posição 4, me aponta a tendência. Então, para onde eu estou indo, considerando esses parâmetros. E a posição 5, que é no centro, me diz por que dessa tendência. Então, vai acontecer tal coisa, ou tende a acontecer tal coisa, por causa dessa que está na quinta posição. Basicamente isso. E aí eu tiro uma sexta carta. E essa sexta carta me fala qual o conselho de como... A sexta carta é o conselho de como eu devo conduzir essa situação. Aconteceu uma coisa interessante essa semana, inclusive. Semana, né? Hoje é domingo, é semana passada. Que é uma pessoa que ela fez uma pergunta sobre... acho que nem podemos falar isso aqui, né? Não tem como, né? Uma pergunta sobre relacionamento. E aí, o relacionamento já tem algum tempo. Essa pessoa já não é a primeira vez que ela se consulta. É a primeira vez comigo, né? Mas já se consultou com outras pessoas de tarô, astrologia, parará, parará, parará. E essa relação não anda lá da melhor maneira possível, mas ela também não acaba. E aí, a gente ao longo do jogo falava sobre ela ter que se posicionar com relação a isso, sim, porque não era legal, ela tinha que avaliar o que ela queria, o que ela estava ganhando naquela relação, blá 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 blá. Então vamos fazer uma pergunta específica sobre essa relação. Como tendência, apontava que essa relação ia continuar, né? Assim, mas não é de hoje que as pessoas jogam pra mim e falam do fim dessa relação.
como é que vai e me aponta, né? E por que fala do fim dessa relação que nunca termina, e aí de novo você vem aqui, me recomenda que isso melhor seria separar, né? Acabar com isso. E no entanto a resposta aqui como tendência é que a gente permaneça junto. Porque a solução não cai do céu, né? Você precisa tomar uma atitude. Então, por mais que ela saiba que ela precisaria conversar sobre essa relação, rever essa situação toda, e aí o caso dela é delicado, isso acontece com alguma frequência nas pessoas que eu atendo, porque às vezes as pessoas não têm uma grande queixa do parceiro. O cara às vezes é maravilhoso, é super gente boa, é bacana, é bom pai, é um bom ouvinte, né? Não sei se é exatamente o caso dela, mas estou dando exemplos que isso acontece. Só que o amor acabou. Então assim, se eu tô puto com alguém é fácil assim, então tá, então devolva o livro. Eita, devolva o livro do Neruda, né? Aquela coisa toda e acabou-se. Mas se é uma relação razoavelmente harmoniosa, como é que eu do nada, né? Não é do nada, né? Mas enfim, como é que eu saio de repente saco do bolso, tipo assim, não quero mais ficar junto, né? Tem gente que não se sente bem com isso, né? Aí a gente fica achando que a culpa é dela mesma, né? Então, essa posição, esse jogo, essa mandala, né? Essa pequena mandala de 6 cartas que, sei lá, não tem um nome. É o jogo do Marcelo, pronto, o jogo dos Zéfiros. Mas é um diagnóstico geral. Ele me ajuda para qualquer tipo de situação. E aí eu faço pequenas adaptações de acordo com a pergunta que está sendo formulada, né? Então, às vezes, quando tem 2 pessoas envolvidas na situação, eu pergunto como é que eu estou olhando a situação e como é que essa outra pessoa está olhando a situação. Então, eu coloco 2 cartas na posição 1. E aí a própria tendência, né? Às vezes é o que vai acontecer ou o que eu deveria fazer, sei lá. Mas assim, o básico é isso. Mas a gente não precisa, a mensagem principal aqui é que você não precisa ficar engessado num método que você viu num livro ou que alguém falou que tinha que ser daquela maneira. Crie seu método, veja com a sua necessidade e experimenta as cartas para ver como é que elas funcionam para você. Tá ok? Estou aqui olhando a listinha. Tem uma pergunta aqui sobre qual seria a minha interpretação da carta do carro acompanhado do 5 de paus. Essas interpretações precisam muito de um certo contexto, né? Então assim, a pessoa está perguntando sobre o que? Esse carro com 5 de paus, ele está em qual posição? Ele é um diagnóstico da situação? Ele é um conselho que está sendo dado? Ele está na posição do desafio, né? Então, não sei, colocado assim é uma pergunta genérica, onde eu vou dar uma resposta genérica, né? E não é uma vontade, é porque não tem como amarrar isso no detalhe. Então assim, a carta do carro é uma carta de progresso, de avanço, de crescimento, de superação dos obstáculos, né? E o 5 de paus é uma carta de combatividade. Eu gosto muito dessa... Aliás, depois eu vou... Não foi a pergunta desse lote inicial, mas eu vou acrescentar depois aqui, falando sobre os 5 dos arcanos menores do tarô, porque eu acho legal isso. Alguém comentou a respeito, eu vou aproveitar o gancho. Mas eu sempre vejo a coisa sequenciada, né? Então assim, no 4 de paus eu tenho uma expansão do meu poder pessoal, uma expansão na minha criatividade. O 4 sempre expande. No 5 eu contraio. No caso de paus, aí o exemplo que eu gosto de dar com relação a isso, eu tenho uma ideia que eu acho que ela é absolutamente genial. Ela é imbatível, caramba, ninguém nunca pensou nisso antes, eu vou arrebentar, vai fazer um maior sucesso, ou seja lá o que for. Quando eu tenho 5, é quando essa ideia sai do papel e ela ganha o mundo físico, né? Não o mundo físico, né? Mas assim, eu estou começando a contextualizar as coisas, né? Começando a colocar levar para o mercado, por exemplo, né? Vamos colocar dessa maneira. E quando eu levo para o mercado, eu posso descobrir que essa minha ideia nem é tão genial assim. Eu posso descobrir que alguém já teve essa ideia antes. Eu posso descobrir que a minha ideia é genial, mas ela é facilmente copiável, né? Então, se eu resolvo lançar um vídeo aqui ou um curso sobre tarô e aromaterapia, qualquer pessoa que saiba de tarô e saiba o mínimo de aromaterapia, assim, puta, eu posso fazer esse curso também. Aí sai anunciando. Então assim, eu tenho uma certa notoriedade pelo curso do tabuleiro.
Outras pessoas saem jogando tabuleiro por aí, outras pessoas fazem curso de tabuleiro também. Então, assim, o tabuleiro não é um monopólio meu, né? Então qualquer pessoa pode dar um curso de tabuleiro. O que faz a pessoa fazer um curso de tabuleiro comigo? Faz porque sabe que eu sou bom pra cacete disso, porque eu já tenho um nome considerável, porque várias pessoas já fizeram o curso e acham que é incrível. Então, entre fazer com alguém que ninguém nunca ouviu falar, ou que não tem tanta habilidade, ou que começou ontem, e fazer comigo, que estou há 30 anos fazendo isso, vai fazer comigo. Então, assim, 5 de paus eu não sei se é uma carta que fala de coragem, porque tipo assim, eu vou lá pagar pra ver. Se eu tô afim de uma menina, por exemplo, eu tenho que ir lá, né? Tem que meio que dar minha cara a tapa, né? Tem que ir lá chegar nela e conversar, e mostrar interesse, e me aproximar. E pode ser que eu me dê mal, porque pode ser que ela não esteja afim de mim, ou pode ser que ela esteja afim de outra pessoa. Enfim, mas assim, o 5 de paus fala muito sobre pagar pra ver. Em algumas perguntas, por exemplo, o 5 de paus fala sobre competitividade, né? Então eu estou concorrendo para uma determinada vaga de emprego, estou fazendo um concurso público, ou eu estou tentando vender uma ideia dentro de uma agência. 5 de paus. Eu vou ter que mostrar o meu talento em relação ao talento de outras pessoas. Em muitos momentos eu vou ser obrigado a descobrir, ou eu aprimoro minhas habilidades, ou eu vou descobrir quais as habilidades que eu preciso desenvolver. Eu falo tanta coisa meio clichê, né? Clichê não, clichê porque são coisas que eu repito há 300 anos, né? Mas não tem muito como falar diferente. Tem gente que diz, por exemplo, que assim, eu preciso ficar bom para fazer tal coisa. Mas às vezes a gente fica bom na medida que tenta fazer, porque vai encontrando a resistência, e na medida em que essa resistência surge, eu vou desenvolvendo habilidades, talentos, vou descobrir como é que a coisa funciona, e por aí vai. Então, de um modo geral, se eu for falar do carro junto com o 5 de paus, é a coragem para enfrentar os desafios. A coragem de saber que mesmo tendo, mesmo que eu vá enfrentar oposição, mesmo que as coisas não sejam tão fáceis assim, eu preciso fazer isso, né? E se tiver como conselho, principalmente, tipo, vá e faça. Veja o resultado. Porque mesmo quando você, às vezes, não é bem sucedido naquilo que você queria, o fato de ter passado por essa aprovação, o fato de você ter se submetido a essa prova, vai tornar você uma pessoa melhor. Beleza? Acho que só tem mais 2 ou 3 perguntas aqui das anteriores e que vão ser mais demoradas, né? Então já vão dar 13 minutos aqui. É isso. Eu deixo para gravar o vídeo 6 num outro dia. Tá legal? Um abraço, até a próxima.